pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tudo Sobre Pet. Eu sou a Fernanda, host desse podcast e líder lá no Matilha Brasil. E aqui a gente vai conversar hoje sobre um probleminha que é nojento. A gente não gosta nem de pensar, mas a gente precisa entender desde a fase filhote dos animais até aí, quando são idosinhos, é algo que a gente tem sempre que cuidar muito, que são sobre vermes. Bom, vocês sabem, na primeira semana do mês a gente sempre fala aqui sobre o mundo do filhote, na segunda semana a gente fala sobre comportamento animal, terceira semana a gente vai sempre conversar sobre cuidados da saúde do nosso animal, porque isso gera bem-estar. E na última, sobre problemas específicos de saúde que podem gerar aí mais complicações, a gente precisa conhecer para saber fazer ali o primeiro diagnóstico em casa e chegar no veterinário, como é o caso de hoje de vermes. E esse podcast sempre tem o apoio da IMAX, que é uma empresa especialista em exames de raio-x ou radiografias. O que é mais bacana na IMAX? Eles vão até o seu pet. Então, você tem a prestação de serviço do exame a domicílio, seja na sua casa, se você já tiver com o pedido veterinário, ou se eles tiverem uma clínica, eles vão até a clínica que você escolheu, fazer o exame no maior conforto possível, evitando estresse para o seu animal, o que é super bacana. Então, se você ainda não conhece, clica aqui nos links aqui embaixo na descrição. Com certeza você vai ter aí acesso às redes sociais, ao site deles, para conhecer um pouquinho mais da galera, beleza? Bom, e hoje, para a gente conversar sobre esses vermes chatos, horrorosos, mas que causam problemas, a gente precisa conhecer sobre eles. Dr. Ricardo, bem-vindo. Tudo bom, gente? Obrigado pelo convite, mais uma vez aí participando. Conta pra gente quem é você. Meu nome é Ricardo, sou clínico geral, especializado em pequenos animais. E é isso, atuo já há 16, 17 anos na área. Caramba, bastante. E onde que a gente encontra? No @Ricardo Grilo Vet. Legal. Camila, bem-vinda. Aliás, é pra cá. Camila, bem-vinda. Obrigada, tudo bem com vocês? Graças a Deus, e você? Tudo bem também. Quem é a Camila? Se apresenta pra gente. A Camila é uma bióloga apaixonada por pets, que vem a cada dia tentando aprender um pouco mais para poder cuidar melhor deles também. E quem são os seus meninos? Onde a gente encontra vocês? Bom, os meninos são o Tyson, o Tório e o Teco, a cãobada insana, e vocês podem nos encontrar lá no Instagram, no @cãobadainsana, onde a gente tenta trazer um pouquinho desse conhecimento que a gente vai adquirindo por aqui. Legal. Bom, pra gente falar aí sobre vermes, vamos começar entendendo o básico. O tutor acabou de pegar pet, não conhece nada. Doutor, o que são os tais dos vermes? São parasitas, né? Várias espécies. Acho que na maioria das vezes parasitam o intestino dos pacientes, dos pets. Tá, mas não somente o intestino. Não somente intestino. Tem vários outros tipos também de parasitas. Tá. Piorou bastante, né? Então quer dizer que não é só se deu diarreia que pode ser verme. Não. Ui. E quais são os tipos mais comuns? Dos vermes, na verdade, assim, nos cães, mais comuns são os vermes redondos, né? A maioria das vezes a transmissão já vai transplacentária da mãe, né? Na amamentação ou na placenta, ainda se a mãe não está com o controle verminóstico correto. Tá. Mas são os mais comuns. Mas existem várias espécies, não só de vermes redondos, de vermes chatos, de transmissões, na maioria das vezes, pelo contato com animais contaminados ou, como falei, na maioria das vezes, transplacentário. Tá, por fezes, farejando, Sim. assim, pode pegar também? Sim. Bom, estamos com o verão batendo na porta. A gente vê muito falar sobre verme do coração, que em tese a gente pega mais no litoral. Sim. O que a gente precisa fazer de cuidado específico para evitar esse vermezinho chato de coração? Na verdade, a incidência maior é em região de litoral, onde vive o mosquito transmissor desse parasita, desse verme, né? Então, assim, a prevenção é com medicações próprias para evitar não só a picada do mosquito, mas também o desenvolvimento da microfilária, que é o que o mosquito transmite para o cão hospedeiro. Tá, então repelente e uma medicação vermífugo. Existem produtos repelentes e produtos específicos para matar a larva. Tá, e aí vai ser comprimido mesmo, normal. Sim. Tá. Na maioria das vezes comprimido, existe medicação injetável também,
Mas na maioria das vezes vai depender muito da rotina do animal, né? Se é um animal que vive na praia, se é um animal que vai uma vez ao ano, se é um animal que vai todo final de semana. Então vai depender da rotina e da família para poder indicar a melhor prevenção. Tá. Camila, os meninos por aí já tiveram contato com verme? Já. Nós já tivemos 2 episódios desagradáveis com vermes. O Conte. Thor teve ano passado, na cama dele, onde ele deitava, eu estava encontrando tipo uns grãozinhos de arroz. Só que era uma coisa seca, parecia mesmo um grãozinho de arroz. Eu, caramba, né? O que será isso? Será que é alguma coisa que está vindo da rua quando a gente está passeando? E fiquei meio encanada com aquilo. E fui observando, e todas as vezes que ele dormia, à tarde, à noite, então à noite quando ele acordava, de manhã quando ele acordava, eu via que tinha onde ele passou a noite. Falei, poxa vida. Aí eu tirei uma foto e mandei para a veterinária. Falei, será que isso aqui é alguma coisa que eu não estou conseguindo identificar? E ela não me respondia, acho que era um final de semana. E aí a gente deitado, vendo um filme, já de final de tarde para noite, eu vi saindo dele. Quase morri. Aí, em seguida, eu mandei outra mensagem para ela, aí foi que ela respondeu, não, são vermes, vamos ter que tratar. E aí a gente já fez o tratamento nos 3, porque, segundo ela, se um apresenta a verminose, o ideal seria tratar os 3 ao mesmo tempo. E aí a gente fez o tratamento de 3 dias, depois de 15 dias mais 3 dias, e tudo resolvido. Gente, Acontece bastante. acontece De ver bastante. Se o animal não tem nenhum sintoma clínico, muitas vezes o tutor percebe realmente quando vê saindo realmente, ou nas fezes, ou saindo naturalmente ali no ânus mesmo do animal. E essa parte de se um da casa tem, todo mundo pode estar infestado? Na verdade, é grande chance de todos estarem infestados, né? Porque eles têm contato íntimo, então eles podem estar um transmitindo para o outro. Então, o ideal é sempre tratar os cães, os animais todos, não só os cães, mas os animais todos da casa, né? Tá. Porque vai ter contato, um cheira o outro, um lambe o outro, então um cheira o ânus, lambe e entra em contato com as fezes do outro. Então, a chance de todos estarem contaminados é grande. Então, você vermifugar só um, esse que você vermifugou vai se reinfestar do outro cão da casa. Então, vira um círculo vicioso. Uau. E no caso, aqui no caso, cada um tem o seu comedouro, mas no caso da água é compartilhado. Sim. E aí, se um tem e a gente não trata os demais, eles vão ser contaminados pela água? Pode ser contaminado pela água, porque acaba que na boca dele e na hora dele beber a água pode ter alguma coisa que acaba caindo ali na água, né? Mas a transmissão em si não é pela boca. Mas ele lambe o ânus dele, dos outros, então ele acaba contaminando a água por esse meio, né? Entendi. E quais são os principais sinais que a gente tem que observar que pode ser de verme se a gente não viu o verme em si em algum lugar? Então, vai variar também para cada animal, mas assim, muitas vezes diarreia, nem sempre, né? Muitas vezes o tutor vê as fezes normais e com verme, né? Tá. Mas diarreia, apatia, às vezes o abdômen, mas principalmente em filhote, né? Aquela barriguinha que a gente fala, barriguinha de verme. Mas fora isso, às vezes não ganha peso, né? Emagrecimento, principalmente nos animais mais jovens. Arrasta, às vezes, o bumbum no chão, coçando muito a região anal. Tudo isso pode indicar aí a incidência de verminose. Tanto para cães quanto para gatos? Sim, os dois. E tem sinais que são menos comuns, mas que podem ser para vermes? Não, mas a parte de tristeza, apatia, às vezes é mais inespecífico para a verminose, mas pode acontecer. Causa anemia? Pode. Dependendo do grau de infestação, pode. Tá? Tem caso até de animal vomitar verme. Caramba. De uma infestação tão grande acabar vomitando verme. E no verme do coração? Quais os sinais? Então, o verme do coração, infelizmente, é um pouco mais silencioso, né? Então, assim, já vai começar a ter sintoma como já está uma doença um pouco mais avançada. Então, principalmente tosse. Tá. E aí vai chegar num grau aí de dificuldade respiratória, todos os outros sintomas mais graves é porque já está num grau bem avançado. Mas, na maioria das vezes, assim, que o tutor percebe é a tosse. Né? Porque muitas vezes ele se instala aí na artéria pulmonar. Tá. Camila, que sintomas você percebeu por aí? Então, aqui a gente teve 2 situações diferentes. Essa primeira do Thor, que eu relatei, ele estava excepcionalmente bem, comendo, bebendo, brincando, fazendo bagunça.
e eu vi que ele estava com verme porque eu vi saindo dele. E esse ano o Tyson teve verme, só que ele apresentou falta de apetite, apatia e diarreia e vômito. Então, a gente começou primeiro tratando como alguma infecção, alguma coisa que comeu que não fez bem, tomou a medicação, não resolveu. Essa diarreia, ela persistiu. E aí a gente fez o exame e identificou a verminose. Então, foi através do exame que a gente conseguiu identificar que era verme e aí fez o tratamento. Então, a gente viveu essas duas situações. Se não vê o verme, a única forma de detectar é por exames mesmo ou clinicamente? Muitas vezes, mesmo que as fezes não saiam com um parasita adulto, no parasitológico de fezes você consegue ver os ovos do parasita, né? Por isso que é importante você identificar, porque às vezes não é uma verminose, às vezes são outros parasitas intestinais, está tratando como uma verminose normal e é uma giardia, um isóspora, é um outro parasita. Entendi. Você falou que eles ficam tristes. Além disso, afeta de algum outro modo o comportamento do animal? Vai causar apatia, né? A tristeza que a gente fala é mais a apatia, mas dependendo assim do grau de infestação, vai prejudiciar não só a absorção de nutrientes, vai causar uma inflamação no intestino bem grande, então isso vai causar alguns outros sintomas também junto, cólica, dor abdominal, dependendo Por dor, de repente Sim. fica mais irritado. do grau, a diarreia que pode provocar, né? Tá. Os meninos tiveram alteração comportamental, principalmente no caso do Tyson, que você não viu os vermes, só viu os sintomas, cá? No caso do Tyson, ele ficou bem apático, né? Uma coisa que ele ama fazer que é tomar água, ele não estava tomando muita água. Ele chegava do passeio, ele já ia direto dormir, estava bem quietinho. Então, ele estava bem diferente do que ele é normalmente. O comportamento dele mudou. Tá. Como que a gente pode prevenir vermes, doutor? Então, a prevenção é pela vermifugação de rotina, né? Tá. Então, dependendo da rotina do animal, cada 6 meses, a cada 4 meses, até menos, dependendo da rotina deles. O que interfere quando você fala de rotina? Na rotina, Passeios? a chance dele estar se infestando, né? Um cachorro que vive no apartamento, não sai do apartamento, não tem contato com outro cão nenhum, a chance dele estar se reinfestando é muito menor. Tá. Agora, um cão que sai todo dia, tem contato com outros animais, vai pra creche, hotelzinho, parque, tá ali cheirando, lambendo, tudo, tem uma chance maior de estar se contaminando, então tem que aumentar a frequência da vermifugação dele. Tá. Contato com rua, digamos Sim, assim, o tanto que no ele geral, tendo contato com a rua e tendo contato com fezes de outros animais, com o ambiente em si, pode estar contaminado, e aí a chance dele se reinfestar é grande. Tá. Teve uma infestação de vermes, tratou-se. Isso deixa sequelas? A saúde intestinal desse animal, ela fica comprometida depois de infestações ou nada a ver? Inicialmente, dependendo do grau, sim, vai causar um distúrbio intestinal, uma inflamação grande. Então, assim, muitas vezes você tem que tratar isso junto com a vermifugação. Não só o vermífugo, mas outras medicações também, dependendo do sintoma que ele está evoluindo. Mas na maioria das vezes não vai deixar sequelas, né? Tá. Se que seja uma coisa frequente, uma rotina aí de uma inflamação intestinal por verminose, isso aí pode evoluir para outros problemas crônicos depois, mas dificilmente vai acontecer, né? E no verme do coração? Como é que trata isso? Então, aí é, assim, é um caso à parte, né? Dependendo do grau de infestação, aí o tratamento vai ser medicamentoso ou, em alguns casos, cirúrgico. Cirúrgico? Opera o coração? Opera o coração e tenta tirar o parasita adulto. Porque, na verdade, o mosquito ele vai transmitir a larva, a microfilária, que vai para a corrente sanguínea e se deslocar até o coração, onde o verme adulto se desenvolve. Então, assim, se você fez o exame, o animal não tem adultos ainda, está só na fase ainda da microfilária, você vai tratar com medicação para matar esse parasita na corrente sanguínea. Agora, tem que ver o grau de infestação, você não pode matar o adulto, senão você vai obstruir vasos, você vai causar um trombo, o animal vai acabar falecendo aí por causa de uma embolia, por causa de um trombo. Não pode matar o adulto. Não. Então é complicado. E aí, Não é assustador. uma cirurgia simples, não é qualquer um que faz, tem especialistas que fazem já, mas assim, são os casos mais graves. Na maioria das vezes é medicação de longo prazo, que vai tentando aos poucos matar o parasita adulto.
Não matar todos de uma vez. Ah, nossa. É complicado. E a chance de sucesso disso? É pequeno. É pequena. Tô com 2 pacientes acompanhando por eco quase todo mês. Caraca. E paciente que foi adotada lá no Rio, Itaguaí, já veio contaminada e a gente estava acompanhando. Agora a gente castrou ela, foi anestesiada, passou tudo bem. Ó. E está reduzindo a quantidade de parasita, mas ela tem uma hipertensão pulmonar por causa do parasita, então ela toma medicação, faz tudo um acompanhamento com cardio mensalmente lá na clínica. Caramba. Camila, já tinha refletido sobre isso? Verme do coração? Nunca, nunca. E nem sabia dessa condição assustadora, né? Que é quando o pet tem o verme do coração. Eu perdi até o raciocínio agora. Não dá nem pra falar que a gente entendeu, né? A parte do não verdade. podemos matar. Tem paciente que a gente pegou, um desses que a gente está tratando foi num exame de rotina. Num exame Sem de sangue. sintoma nenhum. No exame de sangue, o patologista viu a microfilária no hemograma, Caramba. no microscópio. E é um cachorro que estava com tosse há mais de um ano, tratando como gripe, como tosse, com antibiótico. É a famosa tosse, né? Uau. Complicado. Dá pra prevenir? Tem medicações preventivas. Principalmente Ah, que quando a você gente falou vai do para uma região repelente e tal. endêmica ou você mora nessa região endêmica, né? Mas você falou que você pegou isso em São Paulo. Sim, mas pacientes que frequentam o litoral. Tiveram... Sim. Ah, tá. Teve alguns casos aí, alguns estudos de pacientes na cidade de São Paulo, mas assim, tá muito embrionário ainda isso. Né? Tá. Você precisa do mosquito. No caso da Camila, que tá em Goiás, não tem praia. Tá longe pra caramba a praia. Acredito que não tá tenha caso mais- na região, não. Tá mais a salvo, Camila. Eu nunca ouvi falar de casos aqui. Uau. Consequências ambientais desses parasitas. Se tem alguma coisa? Já existe estudo sobre isso? Em que sentido? Dessa disseminação. Bom, é um mosquito. E aí, tem controle desse do mosquito? verme do coração. No caso do verme do coração vai ser só para o mosquito. Os outros não, né? Mas existe algum impacto desses... Não, dependendo do ambiente, tem que ter um controle do ambiente, né? Principalmente esses locais onde frequentam muitos animais, né? Tá. Principalmente locais públicos. Né? Limpeza, recolher as fezes do animal, tudo isso. Você tenta diminuir um Vacas e pouco a tal. contaminação do ambiente, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, a educação não é a prioridade do pessoal. Então, ainda é pouco difundido isso, né? Recolhe as fezes, gente. Ajuda a gente. Mas esses prédios, hoje em dia, né? Que tem os espaços pets, então... Uhum. O pessoal um pouco mais consciente recolhe, né, as fezes e higienizar, limpeza do ambiente com frequência, né? Tá. A alimentação falando- pode ajudar a prevenir de algum modo? Falam sobre o alho, umas coisas assim. Faz sentido ou não? Não. Mitos. Sim. Lista de mitos. Já ouviu falar por aí, Camila, de que alho previne verme, essas coisas? Alho, entre outras coisas, né? Entre Outros outras. Qual é a lista? Entre outras. Eu não lembro de cabeça, mas tem uma listinha que o pessoal comenta que... Eu não lembro se é o açafrão também, que ajuda a prevenir, a salsa. Tem Tem alguns essas medicações alimentos naturais naturais que... os humanos usam também, que acabam convertendo para os animais também, mas aí já não tenho conhecimento da eficácia, né? Já não é na minha área. Não tem um estudo É, científico também, sim. às vezes, e tal. Não, pode até ter, mas... Não me contaram. Não. Tá. Animais resgatados, adotados, assim. Primeiro, tem uma maior realmente probabilidade. Segundo, peguei um animal, adotei. No meu caso, por exemplo, está todo mundo adotado. Existe não é nem a prevenção, porque em tese já podem vir contaminados. Sim. O que a gente pode fazer? Peguei o animal, não sei se tem alguma coisa. Às vezes já tem animais em casa, como é o meu caso, o caso da Camila. Na Exame. verdade, adotou o animal, a primeira coisa é levar para uma avaliação, né? Do médico veterinário, para poder estar indicando não só alguns exames iniciais, mas também já a vermifugação, protocolo vacinal, tudo, fazer as orientações do passo a passo do paciente, né? E aí vai variar muito de onde veio esse animal, né? Qual foi o cuidado anterior dele, se adotou de uma ONG, que cuidou, vermifugou, fez os exames direitinho, tudo bem. Mas sempre indicado a gente estar repetindo essa vermifugação, né? Sempre recomendo, comprou, adotou,
Ah, mas o criador falou que vermifugou. Tá, mas nunca a gente vai ter certeza. Às vezes ele acha que vermifugou direito e não sabe também. E não vermifugou. O animal, ele acha que deu remédio, principalmente filhote, que muitas vezes é o vermífugo líquido. E aí você vai dar, o tutor ou o próprio criador dá na seringa, metade foi para fora. Então, ou deu o volume para a dose errada, para o peso errado. Tá. Então, assim, o ideal é acabar repetindo a vermifugação normalmente. Se não for indicado, por exemplo, os últimos 3 filhotes que eu peguei são todos adotados. Uhum. Ninguém me pediu um exame de parasita, de vermes, nada. O que a gente, como tutor, pode sugerir para o veterinário nesse sentido? De início já prescreveu o vermífugo, né? Normalmente o veterinário já vai prescrever o vermífugo para ele, independente dele ter um exame positivo ou Tá. não. Porque, assim, até porque não necessariamente um parasitológico negativo significa que ele não tenha. Né? Por isso que muitas vezes a gente pede até um exame seriado, né? Com várias amostras consecutivas para você poder ter 100% de certeza. Então, assim, na dúvida, já vermifuga. Não vai ter efeito colateral, não vai trazer nenhum problema. Tá, não A necessariamente. não ser que o animal tenha algum outro problema, está debilitado de alguma outra forma, que a gente acaba retardando um pouco isso para evitar que seja mais uma medicação. Mas na maioria das vezes você vai de início já vermifugar até antes de começar o protocolo vacinal. Tá. Camila, como você faz esse controle por aí com os meninos? Bom, o Teco, quando a gente adotou, também não tivemos essa orientação, nem dos exames e nem da vermifugação, porque o abrigo dele disse que ele estava vacinado e estava vermifugado. Então, de início, a gente não aplicou nada. Aqui a gente faz a prevenção com o NIM, né? Faz a prevenção do uso do suplemento diariamente e quando a gente vai para a rua, a gente sempre usa os repelentes, apesar que o repelente eu não sei se ele tem tanta eficácia em relação a vermes, né? Mas de qualquer forma a gente passa. Agora, uma coisa que eu tenho, que mudou um pouco a minha percepção, a minha forma de ver nos passeios é em relação às fezes. Porque antes eu deixava eles cheirarem à vontade. Tipo, a gente ouvia falar, não, tem que deixar cheirar, que é para explorar tal. Hoje, depois que eles tiveram verme, eu vejo um cocô de pet, eu já, opa, vamos atravessar, vamos passar mais para lá, mais para cá. Não deixa cheirar. Mesma coisa quando eu percebo que eles estão cheirando muito uma grama e começa a lamber, que provavelmente deve ser urina. Também não estou deixando mais. Inclusive, a gente desceu um dia desses para passear, já era final de tarde, tinha um cocô de pet na calçada e do lado dele tinha um verme deste tamanho. Então, eu passo longe agora dos cocô. Longe, longe, longe. Não deixo eles chegarem perto. Mesmo assim já é difícil você evitar 100%, né? Porque mesmo que não tenha as fezes ali, às vezes tem um resquício ali de parasita que ele acaba cheirando e lambendo. Mas é bom evitar realmente. E os repelentes vão ajudar, dependendo do repelente, na prevenção de parasitas, de ectoparasitas, que é pulga e carrapato. Sim. E no caso da pulga, ela também é transmissora de dipirídeo, que é um dos vermes mais comuns aí nos cães e gatos. E evita o mosquito da leixa também, né? Também, Então, nas regiões endêmicas de leishmaniose também. Mas é assim, sabe que repelente, nada nem 100%, nos pets, né? nem nos humanos é 100%, não existe um repelente 100% eficaz. Né? Infelizmente. Ajuda, né? Então, Tudo às vezes, ajuda, tem que estar associado mas... os tratamentos juntos, prevenções juntas, né? Sim. Os vermes, eles criam resistência à medicação. A gente sabe que muitas pragas, tipo de agricultura mesmo, criam resistência aos sintéticos. Eles criam resistência aos vermífugos também ou não? Como todo parasita pode criar, mas assim, hoje em dia não tem, né, uma grande resistência. A maioria dos vermífugos, eles são combinados de medicações, né? Na maioria deles não é uma medicação só. Então, até para você pegar um espectro maior de possibilidades de tipos de vermes. Então, assim, ele é uma combinação de 2, 3 medicações. Então, você consegue reduzir bastante a chance de uma resistência. Mas alguns parasitas, sem ser vermes, já tem uma certa resistência a algumas medicações, sim. A giardia, a isóspora, às vezes já está bem resistente a algumas medicações. Entendi. Já tiveram giardia por aí? Cá. O Tyson já teve giardia quando ele chegou. Ele era bebê. Logo que ele chegou, ele ficava com aquela barriga inchada, sempre grande. A gente fez alguns exames, não dava nada, só que aí ele começou a ter diarreia.
E aí depois repetiu o exame, aí deu giardia. Ele devia ter, no máximo, uns 2 meses. Aí fez o tratamento para giardia. Na verdade, na caso da resistência dos vermes, não é nem a resistência do parasita, né? Muitas vezes é o protocolo errado, o ciclo errado, ou está administrando errado, ou não está administrando, então você acha que engoliu o comprimido e não engoliu, ou você está dando uma dose errada, ou o animal está se reinfestando. Então, muitas vezes você tem que tratar o ambiente junto, né? Não só tratar os outros animais e o ambiente. Então, assim, muitas vezes o pessoal fala de resistência, mas é algum erro ali no manejo. Alguma coisa está falhando ali no tratamento. Tem que olhar como um todo a situação. Sim. Entendi. Mas seria interessante se o animal teve verme agora. Aí fez o tratamento 3 dias, dá pausa de 15, mais 3 dias, com um medicamento X. Se daqui 6 meses, daqui 1 ano, ele tiver novamente, é ideal a gente trocar essa medicação ou dar o mesmo vermífugo que foi dado antes? Então, não tem necessidade de trocar. Se está virando uma rotina, muitas vezes é importante você tentar identificar qual é o parasita, né? E aí você entender o porquê que ele está se reinfestando, né, com esse mesmo parasita. Ou é um ambiente que ele está frequentando, ou às vezes é uma infestação de pulga todo verão, então todo verão ele está tendo verme. Porque a maioria das fórmulas, sim, muda muito a marca, mas a fórmula na maioria das vezes é a mesma do vermífugo, né? Claro, tem um ou outro que tem uma ivermectina, que tem uma outra droga diferente, mas a maioria, sim, a base deles é bem parecida. Então, muitas vezes, se trocar só a marca, não vai resolver. Né? Tá. Legal. O que está acontecendo dele estar apresentando, às vezes, sempre na mesma época, ou o mesmo parasita, ou é um parasita diferente. Ah, não, mas eu viajei com ele, eu fui para um sítio, fui para uma chácara, fui para a praia, fui para algum outro local, teve contato com outro cão que nunca teve. Então, tem que tentar entender o que aconteceu. Mas, assim, mesmo que você não veja que não tem esse problema, a gente recomenda a vermifugação periódica. Como é recomendado pra gente também, né? Tá, às vezes tá sintomático, Sim. já elimina e acabou. Entendi. Que água, alimento, também pode estar se infestando com alguns tipos. E parasita renal também, né? Renal? É. Conte-nos mais sobre isso. Não falamos sobre isso. É menos comum, porque normalmente a contaminação por peixe cru, mas tem também. É difícil um animal comer peixe cru, mas animais de rua, principalmente, que às vezes come resto de restaurante. Né? Sítio. Já pegou alguns casos. Nossa, nunca mais vou dar para os clínica meninos. também, e assim, de achado também. Que muitas vezes você não tem o diagnóstico antes. Se eu não me engano, foi um paciente encaminhado que foi para uma cirurgia de nefrectomia, que é a remoção do rim. Na hora que removeu, o rim estava destruído por causa do parasita. Caramba! É um verme bem grandão mesmo. Destrói todo o rim. Bom, a gente falou de verme no coração, no intestino, no rim. Por onde mais eles andam? Não, tá bom por aí, né? Já tá bom? Tá bom por aí. Eu acho também que já tá O excelente. do coração também infesta o pulmão, então tá bom. Ah, meu pai. Então o pulmão tem uma paralela. Ele... Artéria pulmonar, artéria veia pulmonar. Meu Jesus amado. No estômago não chega não, né? Também. Mas aí é por via... Não, do coração não. Não vai sobrar Dos ninguém. intestinais, por via ascendente, Infestação muito grande vai pro estômago, que até que ele acaba vomitando por causa disso. Sim. Mas só de estômago não. Não salva ninguém. Não. Não tem nenhum órgão que esse daqui fica livre dos vermes. A gente não vai conseguir. Não, parte digestória em geral é comprometida, né? Tá difícil, Camila. Mas assim, na maioria das vezes é bem tranquilo o tratamento, né? A gente responde super bem. Tá. Tem bastante problema normalmente com filhote. Filhote às vezes dá problema por causa da infestação, da quantidade. Tem caso até de obstrução intestinal por verminose. Caramba. E aí complica um pouco mais. Então, normalmente os filhotes são mais acometidos, acabam tendo um quadro clínico bem mais grave do que os adultos. Tá. Mas em tese, basicamente, deu a A medicação. maioria é tratável, passa. a maioria é tratável. Para evoluir para óbito, normalmente tem alguma outra complicação junto, né? Tá, Não tá sozinho ali, ou realmente tá uma infestação muito grande. entendi. Salvo o do coração, que pelo que eu entendi é bem mais sim, delicado. Pelo coração mais grave. É diferente, é um caso à parte. Tá. Camila, dentro da sua experiência com assintomáticos e, né, um que deu sintomas clássicos, o que você deixa de dica, de conselho para quem também tem terror de vermes? O que eu idealizo aqui para os meninos é tentar tudo que for possível para evitar.
né? Então, a gente dá o NIM, se eu percebo que alguém está com algum sintoma, eu dou a medicação já para tratar, dou alguns alimentos que eu venho acompanhando alguns estudos que dizem que evita, então a gente tenta também, não tem problema, e ficar alerta nos passeios, né? Nessa condição de, tipo, você tá vendo que tem uma concentração ali muito grande de cocô, já não chega tão perto, se perceber que tem alguma coisa estranha, já não deixa ficar cheirando, para tentar evitar, mas é uma coisa quase que inevitável, né? Diminuir o risco, na verdade, né? Sim. Diminuir a chance. Existe algum medicamento, algum vermífugo que faz a prevenção? Tipo, vou para algum lugar e aí eu já quero prevenir os meninos para que eles não tenham, eu vou e aplico essa medicação. Ela vai prevenir ou não? Não vai fazer a prevenção, mas ela vai estar agindo, se ele se contaminar, dependendo de quando você administrou, ela vai estar agindo ainda, tratando, na verdade, né? Então não vai evitar que ele se contamine. Então vai ser um tratamento, na verdade, preventivo. No caso, principalmente também do verme do coração, né? Porque a medicação não vai evitar dele ser contaminado. A medicação vai fazer com que o parasita morra na hora que ele contamine o animal. Eu lembro que quando eu ia para Minas com o Prince Amaya, a gente tinha que dar essa medicação vários dias antes, tipo 10, 15 dias antes de viajar, é isso mesmo? Mas não era para Dirofilária. Em Não Minas? era, menino. Não era para leishmaniose? Não, do coração. Não sei se tem incidência em Minas, que eu saiba não. Em Minas tem incidência para leishmaniose, mas aí não tem medicação preventiva. Só Não, era produtos pro repelentes mesmo. Ou não era para Minas que eu ia? Eu sei que eu dava essa medicação do coração, que era um... E tinha que ser vários Sim, dias antes. Vermífugo. Mas eu acho que era para lá mesmo. Mas enfim. Antigamente tinha só a medicação via oral. Hoje em dia já tem um injetável que dura 12 meses. Então, assim, para quem vive ou para quem vai sempre pro litoral, tem a medicação. Tá. Não é uma vacina, o pessoal vai chamar tudo que é injetável de vacina, mas não é vacina, porque não cria anticorpo. Né? Tá. Ela é uma medicação que vai agir no corpo durante 12 meses, matando o parasita se o animal for contaminado. Tá. E quanto tempo antes você tem que fazer essa administração? Da injeção ou do comprimido? Ambos. A injeção, ela age bem rápido, então num dia antes já é suficiente. Agora, Tá. o comprimido vai depender também do tempo que a pessoa vai permanecer na região. Então, vai dar uma dose, depois vai repetir ou não, de acordo com a permanência dele lá. Mas, assim, o comprimido, 24 horas antes já é suficiente. A absorção já é feita e já está agindo. Não precisa ser 15 dias antes, não. Eu não lembro mais nem qual era, mas tem anos isso já. Enfim. A gente pode simplesmente, não, deu 6 meses, já posso administrar ou sempre tem que ir no veterinário avaliar esse animal? Pode fazer a medicação, a Pode? vermifugação preventiva, sabendo a dose correta, o peso do seu animal. Não é um problema. Não. Normalmente você já está orientado, né? Você já fez, prescrito pelo veterinário, pode manter, seguir, principalmente antes de vacinar, tá vermifugado direitinho, né? Ter o cuidado principalmente com os parasitas, né? Com a pulga, principalmente, para evitar também a infestação. Quanto tempo antes da vacinação? 15 dias antes já está suficiente. Normalmente vai dar uma dose, vai repetir, né? Com 15 dias. Tá. Então vai dar mais ou menos o prazo de você dar a dose correta e já tá vacinando. Ok. Mais alguma pergunta, Ká? Eu tenho uma última pergunta, que é o seguinte. Identificamos que o pet está diagnosticado com verme. Nós, enquanto humanos, temos que tomar também algum cuidado, fazer alguma prevenção? Corremos o risco de ser contaminado por eles ou não? Sim. A maioria deles a gente também se contamina. Né? Então tem que fazer a prevenção igual. A gente tem que também estar sendo vermifugado de rotina. Somente se a gente tem um pet em casa, que a chance de a gente estar se contaminando deles também é grande. Ele vai te lamber, acabou de lamber o ânus dele, ele vai lamber você. Às vezes vai lamber sua boca, então pode te contaminar também. Tem que fazer a prevenção, sim. Bom saber, né? Pois é. É isso, Ká. A nossa prevenção, independente de ter o pet ou não, tem que estar fazendo, né? Porque assim, a nossa contaminação maior acaba sendo por alimento e água, né? Mas quando você tem um pet, a chance de estar se contaminando também é grande, ainda mais quando tem criança, tem menos cuidado com a higiene, né? Entendi. Idosos. Ok. Ká, algo mais? Não, acho que é isso. É isso. Bom, gente, obrigada. Que podcast difícil, né, gente? Mas... deu certo, né, Ká? Aprendemos, né? Com certeza.
Gente, obrigada, Cá, obrigada pelas histórias, doutor, por todas as explicações difíceis de digerir. Não é tão feio como parece, não. Ah, não. Mais fácil de ser tratado. Tudo É? que a gente já falou é mais tranquilo. Sério? É, Você tá tentando amenizar agora no final, porque a Não, gente ficou assustada. tem coisas bem piores. Tem coisas bem piores. Obrigada pelas explicações, pelas Obrigado a orientações. vocês. Onde que a gente te encontra? No @Ricardo Grelo Vete. Pode tirar dúvidas por lá? Você Pode, responde a gente? Pode. Combinado. Camila, onde que a gente acompanha esses meninos? No Instagram, @cãobadainsana. Legal. Gente, acompanha a gente também lá pelo Instagram, no Tudo Sobre Pet, @oficial. Sempre tem bastante conteúdo por lá. Vocês ficam sabendo quais são os próximos programas por aqui, quais são as próximas pautas. Vai lá no TikTok também acompanhar a gente. Se inscreve aqui no canal pra gente tá sempre aí com contato, você receber os alertas dos próximos vídeos. E é isso. E a gente se vê semana que vem, terça-feira, 8 horas da noite, por aqui com o próximo tema. Até lá. Tchau, tchau.